Glória a Deus, aleluia! Amém, irmãos? Daqui fala Evangelista Vladimir. Eu quero saudar a todos, a vocês todos que estão aí, a homem, mulher, criança, velhos, jovens, não interessa. Todas as pessoas, eu quero saudar vocês todos com a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, nós hoje temos uma mensagem maravilhosa. A mensagem dos tempos atuais, se vocês repararem bem, a mensagem dos tempos atuais, ela só fala em duas coisas: em amor, em prosperidade. Jesus te ama, Jesus quer que você seja um vencedor, Jesus quer que você vença. É só isso que os pastores, evangelistas, obreiros, pregadores, pregadoras tentam passar na sua mensagem. É que Jesus te ama e Jesus quer que você seja um vencedor, um próspero, uma próspera, né? Vamos ver algo. Claro que Jesus nos ama. A Bíblia nos diz que Deus amou de tal maneira o mundo, nós, eu, a ti, a você, que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, o seu único Filho, para que morresse por nós. Claro que Jesus nos ama. Claro que Deus nos ama. Então, as pessoas falando essa situação, que Jesus nos ama, também falam que Jesus quer que nós sejamos vencedores. Porque Jesus falou que ele venceu e quer que nós também vençamos ou vencemos. Claro que Deus quer que nós sejamos vencedores. Claro que Deus, ele faz de tudo para que nós sejamos pessoas prósperas, pessoas vencedoras. Mas o mal da humanidade, o mal do tempo de hoje, é que as pessoas usam essas palavras para unicamente agradar o homem, agradar a mulher. Não para agradar a Deus, mas para agradar o ser humano. Por isso é que o homem usa muito essas palavras. Mas hoje nós temos aqui uma palavra muito maravilhosa, uma palavra muito boa. Isso é por causa do tempo do fim. Eu acredito que Deus tocou e vai tocar, está tocando a minha vida, não para pregar sobre coisas bonitas, sobre coisas aquilo que nosso coração quer ouvir, mas eu quero ser um missionário, evangelista, pregador dos últimos dias, para que as pessoas possam abrir as suas vistas e possam entender que o fim está próximo e que Deus quer salvar toda a humanidade. Toda. Cada dia que morre uma pessoa, o céu fica triste. Os anjos ficam tristes. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É que eu, que você, sejamos salvos. É a vontade de Deus. É a única vontade de Deus. É que eu e você
sejamos salvos. Esta é a pergunta. Você quer saber quando é que vai surgir o anticristo? Porque esta é a mensagem. Quando aparecerá o anticristo? Eu posso dizer que eu sei quando aparecerá o anticristo. Eu sei quando aparecerá o anticristo. E por isso vamos dizer. Por isso nós vamos ler. E vamos saber quando vai aparecer o anticristo. Porque eu acredito que vai aparecer o anticristo aqui na Terra. Eu acredito aqui, ó, nisto, ó, na Bíblia. Tá vendo aqui, ó? Eu acredito nas profecias da Bíblia. Eu acredito nas palavras que estão na Bíblia. Eu acredito que o que diz na Bíblia, ela se vai cumprir. Você pode não acreditar. Você pode não crer naquilo que diz aqui, ó, na Bíblia. Mas eu creio. E por isso eu vou explicar a vocês quando será a vinda do anticristo. Espero que você tome bem sentido das coisas e que você guarda bem essas palavras, porque essas palavras, elas vêm da parte de Deus para você e para mim. E você guarda bem a quando será que o anticristo vai vir aqui à Terra. Vamos ler Joel, capítulo 2 e versículo 28. Joel, capítulo 2 e versículo 28. E diz assim, está aqui a Bíblia, e diz assim: promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. A carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, Espírito de Deus, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia terrível do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor os chamar. Amém? Nós vamos fazer aqui uma oração para Deus, para que o Senhor possa falar conosco, possa falar na minha vida, e possa falar na vossa vida. Vocês estão aí a ouvir essa mensagem, amém? Então eu vou fechar os olhos, vou falar com Deus, e o Senhor possa falar comigo, e que possa também falar com vocês, e que vocês possam guardar esse vídeo e possam meditá-lo sempre, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu queria pedir, Senhor, que o Senhor possa usar o Teu Espírito Santo na minha boca, na minha vida, para que possa vir falar sobre essa mensagem de profeta Joel, que foi um profeta usado pelo Senhor no tempo em que ele estava vivo. Senhor meu Deus, abençoe todas as pessoas que estarão ouvindo e vendo esta mensagem sobre
o profano, aquele que há de vir para falar coisas blasfemas do teu nome. Senhor Jesus, eu quero pedir muito obrigado por estar vivo, não só por mim, mas por todas as pessoas que estão vivas. Senhor, abençoa todas as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Irmãos, é o seguinte. Há muita gente que fala que Jesus já era para ter vindo antigamente. Há pessoas que tiveram profecias sobre a previsão em que Jesus voltava. E Jesus não voltou. Há pessoas que tiveram profecias em que Hitler, ele seria o anticristo. Por que Hitler seria o anticristo? Porque Hitler foi um homem tão usado pelo diabo. Porque não pode ser usado por Deus. Né? Uma pessoa que faz aquilo que ele fez, que matou milhões de pessoas, massacrou os judeus. Porque o Hitler, se vocês perceberem bem a história do Hitler, ele tinha um fanatismo muito mau sobre os judeus. E ele sentia-se bem num local em que os judeus estivessem mortos. Os judeus tinham que estar mortos. Tinham que ser asilados, trancados, fechados. Porque a história dos judeus é uma história muito antiga. Né? Nós vamos ver qual é a história dos judeus. Se nós formos ver o pacto que Deus fez com Abraão, em a descendência de Abraão ser grande. Tal era tão grande que Deus falou que Abraão não ia conseguir contar as estrelas. Porque aquilo seria a descendência de Abraão. Se nós formos ver a história dos judeus, a Bíblia nos fala que o povo de Israel, que foi aquele povo que Deus falou com Abraão, fez o pacto, né? Depois Abraão morreu, depois o povo passou, né, para Jacó. Jacó foi para... Depois passou para Jacó, depois Jacó tinha o filho que é o José. José foi para o Egito, e aí o povo de Israel foi para o Egito, e aí ficou anos e anos e anos e anos, né? Ficou 400 anos lá no povo do Egito a trabalhar, etc. A Bíblia nos fala que depois o povo foi liberto, passou o Mar Vermelho, viveu no deserto, entrou na terra de Canaã. E assim foi. A Bíblia nos fala também que Daniel teve um sonho e Deus mostrou o sonho sobre o que há de vir no fim dos tempos. E, no entanto, foi anunciado que Jesus iria vir e Jesus veio, fez os milagres, curou, batizou com o Espírito Santo. Os discípulos ficaram aonde Jesus falou para eles ficarem. E deixou o Espírito de Deus. E foi aquela luta dos discípulos, dos apóstolos. Um teve que fugir para ali, o outro teve que fugir para colar. João foi colocado, né? Diz a história, naquela panela grande com água, não morreu. Colocaram na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos teve o sonho. E ele viu o anjo a descer, a subir. Ele viu as profecias que iria acontecer nos fins dos tempos. A preocupação de hoje do ser humano é como é que eles vão estar preparados para a chegada do anticristo. Dos crentes, não é? Porque os crentes hoje em dia estão mais preocupados como é que vão encarar quando o anticristo chegar. Eu vou explicar como é que será
o segmento do anticristo. Então vai acontecer assim. Guarda bem isso aí. Vai acontecer assim. O anticristo não é Emmanuel Macron. Essas pessoas que as pessoas colocam no YouTube, postam. É tudo falso. Isso aí é tudo falso. É tudo do diabo. Por que é do diabo? Porque o Satanás, a Bíblia fala que Satanás é muito astuto. Satanás é mais astuto que eu, que você. Porque ele é um anjo. Apesar que ele é um anjo expulso do céu, mas ele é um anjo. Ele tem a consciência na mesma. Ele tem a consciência. Ele é muito esperto, muito sábio. Então, o Satanás ele não vai colocar uma pessoa que tu imaginas que seja o anticristo. Ele nunca vai colocar uma pessoa que tu imaginas que seja o anticristo. Nunca. 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 O diabo não vai colocar uma pessoa que você pensa que essa pessoa é um anticristo. Porque a estratégia do Satanás não é você pensar que aquela pessoa vai ser um anticristo. Você nem vai pensar sequer. Você nem vai imaginar sequer. Aquilo vai ser tão rápido. Vai ser tão rápido que você não vai entender nada. Que aquela pessoa para você não vai ser um anticristo. Então essa é a estratégia do Satanás. Que eu e você não entendamos quem será o anticristo. Então o diabo, o que é que ele faz? Ele lança essas coisas. Ele usa os youtubers, né? Usa os falsos pregadores, usa aquelas pessoas da internet que colocam vídeos, fazem simulações, fazem, não é certeza, mas pode ser Macron. Aí usa essas pessoas todas para enganar vocês. Aí fala do Papa, né? Aí fala do primeiro era o Bento XVI, depois era o João Paulo II, agora é o Francisco. Vocês estão entendendo? Passou um Papa, veio outro. Aí já não é. Aí eram esses papas, agora já não são esses papas que seria o falso profeta. Você vê como é que é, porque Satanás usa para baralhar a sua mente. Então fica a perceber que não vai ser nenhum desses. Nem vai ser Donald Trump, não vai ser nada disso, irmãos. Não vai ser nada disso. Então, quando é que surgirá o anticristo? A Bíblia nos fala aqui em Joel que e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão filhos. Esta mensagem aqui, que fala aqui em Joel, é a mensagem dos fins do tempo. Não é do tempo de Mateus, de Lucas, de João. É no nosso tempo ou no tempo vindouro. Essa mensagem de Joel é a mensagem dos fins do tempo. Aqui diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos velhos terão visões. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer que antes de surgir o anticristo, vai aparecer um grande avivamento na Terra. Irmãos, por que vai aparecer um grande avivamento na Terra? Vocês sejam conscientes na vossa mente. Vocês acham que agora, que nós vivemos agora, se o anticristo aparecesse agora, vocês acham que a maioria das pessoas se salvavam? Vocês acham que se o anticristo aparecer agora, você não salvava? Você que está vendo aqui essa live, você não salvava. Nem eu. Sabe por que não? Porque nós não estamos preparados para se salvar. Está a entender?
Não, nós não conseguimos. Eu estou a ser sincero. Eu e você, nós não estaríamos preparados para nos salvar. Sabe por quê? Porque aquilo que nós temos, a força que nós temos nesse momento, não era suficiente para combater o anticristo. Não era. Você, mãe que está aí, você, mãe, você ia ter coragem de ver a sua filha, o seu filho morrer? Você tem coragem? Você teria coragem de ver sua filha, no momento agora, morrer? Você não teria coragem de ver isso. Sabe por quê? Porque você não está alicerçada na fé. Nós não teríamos capacidades para aguentar a opressão do anticristo nesse momento. Irmãos, nem o mais profeta que fala que é profeta não teria capacidade. Não teria capacidade. Vocês acham que nesse momento que nós estamos agora, as pessoas teriam capacidade para aguentar uma investida tão pesada do anticristo nas nossas vidas, na vida das nossas famílias? Não. Não. O mundo em que nós estamos atual não tem capacidade para isso. Os crentes de hoje não têm capacidade. Os profetas não têm capacidade. As missionárias, que falam só missionárias, não aguentavam. Esses missionários, esses profetas, esses não aguentam. Sabe por que não aguentam? Porque só o facto de irem para a China, para a África, de irem para a Coreia do Norte, não vão. Não vão, têm medo. Têm medo de ser mortos. Têm medo de passar fome. Isso não é nada. Isso é zero comparado à investida do anticristo para os cristãos. Então, irmãos, Deus nunca, entenda isso para você perceber bem. Deus nunca permitiria que o anticristo viesse agora. Deus não permitia isso. Sabe por que Deus não permitia? Porque nós não estamos preparados para a vinda do anticristo. Porque nós não estamos preparados para a vinda do anticristo. Está entendendo? Você não está preparado. Eu não estou preparado. Quem falar que está preparado é mentiroso. É mentira. É mentiroso. Essa pessoa que falar aí que está preparado é mentirosa e é mentiroso. Está preparado, sabe de quê? De boca. De boca. Eu queria ver essa pessoa tá aí falar que está preparada. Essa pessoa entrar agora um polícia na casa dela e pegar na filha ou no filho, apontar a pistola na cabeça. Eu queria ver. Essa pessoa levar tortura no corpo. Eu queria ver. Essas pessoas falam, vocês vão falar que estão preparadas, sabe por quê? Para manter a imagem. Mas são mentirosos. São falsos. Então, vamos lá chegar à conclusão. Deus, Ele não permitiria, neste momento em que nós estamos, a manifestação do anticristo. Não permitiria. Sabe por quê? Porque falta fé, falta oração, falta visão, falta jejum, falta sonhos, falta muita coisa para o homem e para a mulher. Vocês reparam que as igrejas estão todas destruídas. Vocês sabem quem é que manda nas igrejas? O diabo. O diabo é que manda nas igrejas. As igrejas estão derrotadas todas. As igrejas, elas estão derrotadas. É verdade. Vocês sabem quem é que manda nas igrejas? É o diabo que manda nas igrejas. Vocês pensam o quê? Que é Deus que manda nas igrejas? Deus não manda nas igrejas. A Bíblia fala que este mundo já é do maligno. O mundo é do maligno. O mundo é de Satanás. É muito pouca gente que serve a Deus. É muito pouca. Como dizem,
conta pelos dedos. É muito pouca gente que serve a Deus. Estão a entender? É muito pouca gente que serve a Deus. A maioria das igrejas, a maioria, estão entregues ao diabo. Você lembra que uma vez que quando Jesus estava no deserto, a Bíblia nos fala que Deus enviou Jesus para o deserto para que ele passasse 40 dias, 40 noites. Ele teve de jejum. A Bíblia nos fala que certa vez o diabo apareceu para Jesus, porque Deus enviou para que ele seja tentado. E o Satanás tentou com as melhores armas. Aquelas armas que foi colocada para para Jesus, aquelas armas que foi colocada para Jesus, que o diabo colocou a Jesus, se fosse onde nós já caíamos. Nós já caíamos. Se fosse um de nós, aquela tentação toda, nós já caíamos. Nós caíamos, irmãos. Abrem a pestana, nós caíamos. O diabo usou a sua melhor arma para tentar Jesus. Foi a melhor. Porque viu que Jesus era um homem, era uma carne. Então eu quero falar de uma tentação específica. Jesus, eu nem falo do pão, né? Nem falo da adoração. Eu falo que o Satanás ele mostrou o mundo todo. Tanto o presente como o futuro. Aí o Satanás mostrou o mundo a Jesus. Falou assim, olha, este mundo aqui é meu, foi me dado. É meu. Foi me dado. Quer dizer, Deus o entregou. É meu, foi me dado. Né? E eu darei a ti. O diabo disse que dava aquilo a Jesus. O Satanás falou que dava a Jesus aquilo que foi dado por Deus. Ele daria. Mas é claro que ele esqueceu que Jesus era filho de Deus. Que Jesus ele tinha aquilo. Porque o Pai o daria a Jesus. Né? Mas o diabo disse que eu o darei a ti se prostrado me adorares. Estão entendendo? Então, esse mundo é do diabo. É o que muitos fazem. Prostam, adoram. E Satanás dá riqueza, dá. O que vocês acham? Vocês acham que esses pastores ricos... não. Eles adoram o diabo. Então, Satanás os dá, porque aquilo é deles. Porque o mundo é do diabo. Estão entendendo? É muita pouca gente que adora a Deus. Muito pouca. Então, a Bíblia fala aqui que ia dizer que depois de antes de vir o Jesus, antes de vir o anticristo, a terra ela vai sofrer uma alteração muito grande. A terra vai sofrer porque Deus não vai lançar o anticristo, ou Deus não vai permitir que o anticristo apareça na terra sem antes preparar o ser humano. Aí você diz assim, mas o ser humano já está preparado. Não, o ser humano não está preparado. Irmãos, quando vocês verem quando vocês verem uma revolução na igreja, vocês lembram como é que era antigamente o tempo dos apóstolos? Em que os apóstolos morriam. A Bíblia nos fala que uma vez, né, Paulo e Silas, deixa eu ver se eu lembro, ou Pedro, mas que 2 apóstolos, eles foram pregar a palavra de Deus. Aí eles pregaram, pregaram. Aí o povo não gostou. A Bíblia nos fala que pegaram esses 2 apóstolos, levaram até ao Sinédrio, ou levaram até as entidades, e falaram assim para eles, olha,
se vocês pregarem mais isso aqui, nós vamos matar vocês. Pegaram nos 2 apóstolos, lhes deram uma... Ai, meu Deus, nem sei o nome, mas lhes deram chibatadas, bateram, cuspiram. A Bíblia nos fala que arrastaram eles até fora do templo. Eles estavam quase meio mortos. Vocês sabem o que é isso? Está quase meio morto. Já não tem forças para nada. Não tem forças para fazer mais nada. Para mexer o braço, mexer a cabeça. Eles estavam quase meio mortos. Aí arrastaram, levaram para fora. Eles voltaram a ter consciência. Voltaram a estar no ativo. Você sabe o que eles fizeram? Eles voltaram para o mesmo lugar e foram pregar. E foram pregar a palavra de Deus. Então, o profeta Joel fala que no fim do tempo, antes de se manifestar o anticristo, isso vai acontecer. Os cristãos vão receber da parte de Deus um espírito vivo, um espírito de avivamento, um espírito de combate, um espírito de pregação, um espírito de verdade, um espírito de louvor, um espírito de adoração, um espírito de querer anunciar a palavra de Deus. Por isso é que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Todos vão ter esse privilégio de sentir o Espírito de Deus nos fins dos tempos, antes de vir o anticristo. Este é o sinal. Por isso é que eu disse que eu sei quando é que vai vir o anticristo. Quando Deus derramar o seu Espírito. Mas não é como é aqui agora, não, porque aqui, como agora está um lixo. Como agora está um lixo. As igrejas estão um lixo. Lixo. Não tem Espírito de Deus nenhum. Zero. As igrejas estão um lixo. Não tem Espírito de Deus nenhum. É espírito imundo. É espírito do diabo. Não é de Deus. Não é de Deus. Aquilo que fazem as igrejas não é Espírito de Deus. É do diabo. Mas há de ser que nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito. Agora tem mais. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Estão a entender agora? Naqueles dias, Deus vai derramar o seu Espírito antes de vir o anticristo. Para quê? Para preparar o homem e a mulher para a vinda do anticristo. É isso que vai fortalecer a ti. É isso que me vai fortalecer a mim. Porque quando nós começamos a receber esse Espírito, nós vamos ter vontade de pregar mais, de enfrentar as autoridades. Vamos ter vontade de dizer assim, olha, se converta, tal. Já não vamos mais pregar sobre o amor, né? Porque hoje em dia está na moda pregar sobre o amor e prosperidade. Vamos ter vontade de pregar sobre o arrependimento, sobre a salvação. Se converta. Se converta. E nós vamos sentir que o anticristo está à porta. Nós vamos sentir, nós não vamos saber quem é o anticristo, mas vamos ter um sentimento de angústia. Vamos ter um sentimento de angústia e vamos saber que é o anticristo que está à porta. E mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça.
Irmãos, naqueles dias, a nossa fé, ela vai ficar grande para podermos pregar a palavra de Deus. Naqueles dias a nossa fé vai subir muito. A nossa fé vai ser uma fé de caridade enorme. Uma fé de ensinamento enorme. Nós vamos ter a ligação de irmãos mesmo. Nós vamos ter uma ligação tão grande de irmãos que nós vamos estar só num pensamento, nós vamos estar só num coração para pregar a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que para pregar até os confins da terra e então virá o fim. Vocês entenderam? Vocês lembram-se que a Bíblia diz que ide pregai o evangelho até os confins da terra. Quem crê será batizado, quem não crê já é condenado. Então nós vamos pregar até o... Porque agora, irmãos, ninguém prega até os confins da terra. É mentira. Ninguém prega até os confins da terra. É mentira, ninguém prega. Mas naquele dia, nós vamos ter força para pregar até os confins da terra. Então é que virá o fim. O que é o fim? O fim é... Então virá o anticristo. Porque quando vem o anticristo, isso é o fim. Irmãos, quando vem o anticristo, acabou. Isso é o fim. Este é o fim. Porque são 7 anos e meio. Este é o fim. Quando vem o anticristo, então verá o fim. Aí vai vir o anticristo, acabou. Acabou. Quando chegar o anticristo, então verá o fim. E tem mais, irmão. Tem mais, para vocês não pensarem que sou eu que estou a falar de mim. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês estão a ver agora aqui? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando Jesus voltar, isso vai acontecer aqui. Então isso já fala, isto aqui em Joel fala sobre os últimos dias. Nós vamos ter vamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Nós vamos pregar. O anticristo vai surgir. Nós vamos ser combatidos pelo anticristo. Mas nós, claro que nem todos vão aceitar a pregação. Claro que nem todos vão aguentar. Por isso é que quando o anticristo se virar contra a igreja, as pessoas vão aceitar tão rapidamente porque vão nos achar muito chatos. Vão nos achar muito chatos. Vão achar que nós somos chatos. Aqueles são crentes, são chatos. Aqueles crentes são terríveis. Então nós vamos ser colocados por vários nomes. Nós vamos ser muito chatos. Porque a nossa fé vai ser aquela fé de salvar o ser humano. Porque Deus vai nos colocar aquele sentimento de salvar o ser humano. Aquele amor. Aí a Bíblia fala: e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vocês estão a entender? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes. Mas antes disso, antes que venha, nós vamos fazer isso. O anticristo vai aparecer. Porque quando Jesus voltar, vai ser para aniquilar com o anticristo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vocês entenderam?
E há de ser que naquele dia, quem invocar, quem persistir, quem aguentar pelo Senhor, pelo Deus vivo, este será salvo. Por isso é que eu sei quando é que vai vir o anticristo. O anticristo não pode vir antes deste grande avivamento. Primeiro vai vir o avivamento para os jovens, para as crianças. O avivamento é um revestimento que Deus vai nos mandar. É um revestimento, é como se fosse tipo a porção dobrada do Espírito. Vocês lembram-se que quando Eliseu e Elias estavam juntos, e Elias perguntou a Eliseu, o que é que tu queres que eu te, né, que eu te faça? E o que é que tu queres? Eliseu preferiu a capa de Elias e a porção dobrada do Espírito. Quer dizer que Eliseu já tinha Espírito de Deus, só que ele queria dobrar o Espírito, que era o Espírito que estava em Elias. Então, nos últimos dias, por isso é que o anticristo não vem agora. O anticristo não é, por isso é que o anticristo não é o Macron. Por isso é que o falso profeta não é o Papa. Não é. Sabe por que não? Porque Deus ainda não dobrou o Espírito sobre a carne. Deus tem que mandar um revestimento para nós, porque Deus sabe, nós como nós estamos, nós não iríamos aguentar a opressão do anticristo. Irmãos, ninguém aguentava a opressão do anticristo, ninguém aguentava. A Bíblia nos fala assim, por isso é que Deus abreviou os tempos, porque não ia salvar um justo sequer. Está entendendo? Não ia salvar um justo sequer. Por quê? Por quê? Porque vai ser uma opressão tão grande. A Bíblia diz que nunca houve e jamais haverá uma tribulação como aquelas que vai acontecer. Por isso é que tu não podes ir para a tribulação assim como tu estás. Eu não posso ir para a tribulação como eu estou. Nós temos que ter o revestimento do Espírito Santo de Deus. Por isso é que eu sei quando é que vem o anticristo. O anticristo vem quando Deus enviar a porção dobrada do seu Espírito para a terra, para os seres humanos. Porque enquanto Deus não enviar isso, ele não vem ainda. Nós temos que estar preparados para ele. Nós temos que estar preparados para o anticristo. Está a perceber, pastores? Pastoras não, porque não existe pastoras. A Bíblia não fala em pastoras. A Bíblia não fala em pastoras. Então existe pastores, evangelistas, missionários, irmãos e irmãs, servos e servas, obreiros, obreiras, mas por isso é que o anticristo não vem agora. E se vocês acreditarem nessas fantasias que o diabo fala nas pessoas para colocarem no YouTube, né? Essas pessoas que colocam no YouTube, é Macron, é não sei o quê, é blá 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 blá, é isso aquilo, o anticristo é este. Isso é do diabo. Isso é confusão que eles fazem, que o Satanás faz para confundir os teus ouvidos, a tua mente. Isso é do diabo. O anticristo, irmãos, o diabo nunca na vida vai entrar assim. O diabo nunca na vida vai entrar dessa maneira. Ele vai entrar de uma maneira tão doce. Uma maneira tão doce que os crentes não vão dar conta. Quem não tiver o Espírito de Deus não vai dar conta.
não vai dar conta. Nem vai se lembrar que é o anticristo sequer. Não vai dar conta. A igreja não vai dar conta. A igreja nem vai dar conta que é o anticristo sequer. A maioria das pessoas não vão dar conta que é o anticristo sequer. Estão a entender? O diabo vai entrar de uma maneira tão maravilhosa. Vai entrar de uma maneira tão astúcia. Que muitos de vocês não vão dar conta. Vocês vão assustar, ó. Já caíram. Caíram há muito tempo já. Mas não se preocupa não, que antes dele vir, Deus vai trazer um grande avivamento na terra. E esse avivamento que Deus vai trazer na terra é nada mais do que a preparação da chegada do anticristo. Só isso. Irmãos, nós temos que ter um avivamento para podermos nos preparar. Porque a fé que as pessoas estão a levar hoje, não dá, é pouco. Vocês podem pregar muito, podem pregar para muita gente, mas é pouco, é zero. Essas pessoas ficam a pregar aí para multidões, são as primeiras a fugir. São as primeiras a se entregar para o anticristo. E se possível levam todo mundo com eles. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Elas são as primeiras a se entregar para o anticristo. Então, eu sei quando é que vem o anticristo. O anticristo vem quando Deus trazer o último avivamento na terra. É o último, será o último. Será o último. Porque esses pastores aí, esses irmãos, eles não têm avivamento. Não tem avivamento. Não tem nenhum sequer. Porque se eles tivessem avivamento, você sabe o que eles faziam? Eles enfrentavam os governos. Eles eram presos pelos governos. Mas eles não fazem isso. Eles não vão. Esses pastores famosos, eles têm medo de ser processados. Eles têm medo de ir para a cadeia. Eles têm medo que o povo se volta contra eles. Então, vocês acham que eles aguentavam o anticristo? Vocês acham? Irmãos, eles usam advogados para os tirar da cadeia. Isso não é... Mas quem é isso? São homens de Deus ou não são? Por que está a usar advogado? Não usa advogado, não. Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Eles usam advogado. Sabe por que usam advogado? Porque eles têm medo. Como é que o anticristo ia surgir agora? Não dava. Deus não ia fazer isso com você, comigo. Deus aqui fala aqui em Joel que ele vai enviar um grande avivamento para os jovens, para os velhos, para os servos, para as servas, para o homem, para a mulher. Vai ser o último avivamento, diz aqui o profeta Joel. E esse avivamento que Deus vai enviar, vai ser o último avivamento. E depois desse avivamento é que vai chegar o anticristo. Vai ser o dia mais terrível na face da terra. A terra vai tremer. A terra vai tremer. A terra vai tremer quando surgir o anticristo. Vai ser terrível. Os oceanos vão chorar. Os oceanos vão chorar. A lua vai ficar triste. O sol vai ficar muito triste. As árvores vão balançar muito. Os ventos vão soprar enormes. Os animais vão ficar agitados. Os anjos vão ficar tristes. Quando aparecer o anticristo, irmãos,
Ai daquela pessoa que estiver na terra. Ai da pessoa que estiver na terra. Vocês não sabem o quanto grave será o anticristo. Há pessoas que não têm consciência. Não têm consciência o qual é a presença do anticristo aqui na terra. Não tem consciência. Brincam. Mas eu vou ficar aqui até ver o anticristo, depois vou me salvar. Não tem consciência daquilo que é o anticristo. Quando surgiu o anticristo, a terra vai tremer. A própria terra vai tremer. Sabe por que vai tremer? Porque é o fim. É o fim. É o fim. Acabou. É o fim. Porque a Bíblia fala que quando viu o anticristo, vocês não têm noção. Irmãos, vocês imaginam os demônios? Eles vão ter autoridade e permissão para poderem vir à Terra. Eles vão vir à Terra. Eles vão vir à Terra. Eles vão vir à Terra como gafanhotos. Eles vão andar sobre essa Terra. Eles vão vir como gafanhotos. Eles vão ser autorizados a danificar o homem que não tem a promessa de Deus. Eles vão vir à terra, eles vão estar visíveis a olho nu. As pessoas vão conseguir ver os demônios na terra, porque vai ser tão grande e terrível que Deus vai abrir o abismo e os demônios vão sair de lá e vão estar visíveis ao olho do ser humano. E o ser humano vão ver os demônios. Eles vão danificar o ser humano. Irmãos, vai ser terrível. Por isso é que nós já sabemos quando é que virá o anticristo. O anticristo vai vir quando se dará o grande avivamento. Eu posso dizer assim, está muito perto? Está muito longe? Eu não sei. Mas põe bem na tua mente. Só virá o anticristo quando se dará o grande avivamento. Porque antes disso, não vem. Não vem. Porque você não está preparado. Eu não estou preparado. Ninguém está preparado. Ninguém está preparado. Pode aparecer aqui uma pessoa aqui agora a dizer que está preparado. É mentira. Não está preparado. Porque a pessoa que falar que está preparada ou está preparado, não está, é mentira. Não está. Mas quando Deus derramar a porção dobrada do seu Espírito, aí Deus vai nos revestir, nós vamos nos preparar espiritualmente, vamos operar milagres. Mas não são esses milagres falsos que operam aí nas igrejas. Milagres mentirosos, enganadores, do diabo. Não, são milagres vindos da parte de Deus. São milagres vindos da parte de Deus. São milagres que realmente Deus vai colocar sobre o nosso espírito. São milagres que Deus vai colocar sobre a nossa vida. E quando nós vamos começar a usar esse milagre para curar as pessoas, para os mortos ressuscitarem, nós vamos usar esses milagres para Deus mandar cair fogo do céu. Porque a Bíblia diz que nós podemos fazer milagres maiores que Jesus fez. O próprio Jesus é que nos falou isso. Vocês vão fazer milagres maiores daquilo que eu fiz. Então, nós vamos ter este poder vindo da parte de Deus nos últimos dias. Não agora. Agora ninguém consegue fazer milagres como fizeram os apóstolos. É tudo falso. Porque a cura é falso, não é de Deus.
Deus ele cura pela sua misericórdia. Mas não é porque o pastor, aquele pastor falso, enganador, orou a Deus e pediu a Deus. Não. Não, porque Deus ama a humanidade. E Deus cura a humanidade. Mas esses falsos milagres aí, que fala que havia um homem aí chamado Asnorduk, né? Que falou para um homem assim, anão, baixinho, que a mulher dele tinha um filho. Aí ele falou que é uma profecia, que Deus falou que o filho dela ia sobreviver e que o filho dela ia nascer e que ia crescer. Mentira, o filho morreu. O filho morreu. Então, são falsos milagres. São falsos milagres. Não são esses milagres que Deus vai nos conceder. São milagres verdadeiros, que vêm da parte de Deus. Esses são os milagres reservados para os últimos dias. Porque milhões de pessoas vão ser salvas. A Bíblia nos fala que vieram imensa gente da terra que foram salvas na grande tribulação. Então, milhões de pessoas vão ser salvas porque você, eu, outras pessoas, vamos estar em ação a pregar a palavra de Deus, porque Deus nos fala aqui em Joel, porque nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito e nós vamos ter forças para podermos pregar a palavra às pessoas, porque as pessoas possam ter força e vão receber o anticristo. E aí depois quem salvou, salvou. Quem ficou, ficou. Mas Deus, ele concedeu a oportunidade para as pessoas estarem vivas e serem salvas. Amém, irmãos? E é isso. Lembra que o anticristo só pode vir depois de Deus derramar o seu Espírito, o grande avivamento. O avivamento não é esse avivamento aí que as pessoas falam. Hoje em dia as pessoas não têm avivamento nenhum. Escreve bem. Nesse momento não há avivamento na terra. Neste momento as igrejas, elas estão assim, elas são do diabo, estão entregues a Satanás, porque ele está a preparar as igrejas, está a preparar o mundo para receber o líder que é o anticristo. Por isso, nesse momento, as igrejas estão entregues a Satanás. E com isso, depois eu faço um outro vídeo e falo com vocês sobre essa situação. Mas, por isso que eu falei para vocês que eu sei quando é que vem o anticristo. Enquanto não chegar ao avivamento, o último grande avivamento, o anticristo não vem. Não vem. Não vem. Amém, irmãos? Olha, se vocês puderem, partilhem ao máximo esse vídeo, para que outras pessoas possam também ouvir essa mensagem, para que essas pessoas possam entender e saber sobre o que é que pode acontecer antes de vir um anticristo. Partilhem, subscrevam o canal, meu canal aqui, se puderem, lógico, né? E ativem o sininho também, para que vocês possam receber mais mensagens minhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Fique com Deus, Deus os abençoe, e que vocês passem um ótimo dia, e que Deus esteja sempre com vocês. Amém.